E eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite. O tema do que eu vou compartilhar: trombetas, vasos e tochas. E eu queria pedir para você participar comigo. Se eu disser alguma coisa que toque o seu coração, eu quero ouvir um amém, eu quero ouvir um glória a Deus, eu quero ouvir um aleluia. Eu quero que você participe comigo, amém? Amém. Diga assim comigo: trombetas, vasos e tochas. Queridos, eu não sei se você concorda comigo, mas a Bíblia é um livro maravilhoso. A Bíblia é um livro maravilhoso. Quando você começa a ler a palavra de Deus, você se apaixona, você quer se aprofundar, você quer entender, não é? O que está acontecendo ali. Qual é o enredo principal, não é? O enredo principal da Bíblia é a história da redenção. Nós temos um personagem principal dessa história, que é o Senhor Jesus Cristo. Tudo na palavra de Deus, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, aponta para essa pessoa central, o Senhor Jesus Cristo. Mas nós também temos muitos outros personagens, pessoas comuns, como eu e você, que Deus usou para fazer parte dessa história. O livro de Atos começa dizendo, quando Lucas escreve, ele diz sobre as coisas que a igreja, que o Senhor Jesus, aliás, começou a fazer, não é? E a gente vai até o final de Atos e percebe que essa história não terminou, essa história está sendo escrita ainda, e você faz parte dessa história. Deus usa pessoas, diga assim comigo: Deus usa pessoas comuns, como eu e você. Diga para quem está do seu lado: como eu e você. Diga assim: para realizar coisas extraordinárias. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Pessoas comuns são usadas por Deus para realizar coisas extraordinárias. Eu quero conversar com vocês sobre a história de um homem muito comum, não é? Um homem que teve muita dificuldade de entender o seu chamado. Ele tinha sentimentos sobre si mesmo que colocavam ele no lugar de medo, de receio. Mas esse homem teve um encontro com Deus. Seu nome, Gideão. E muitos de vocês conhecem a história dos 300 de Gideão. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, mas eu quero falar sobre esses 3 elementos que estão presentes na história desse exército que Gideão levantou, não é? Ali ao seu lado, trombetas, vasos e tochas. Nós encontramos a história de Gideão no capítulo 6, 7, 8, 3 capítulos apenas do livro de Juízes. Você sabe que os juízes governaram sobre Israel durante aproximadamente 320 anos, desde Josué até o estabelecimento do primeiro rei de Israel, o rei Saul. Passaram-se aproximadamente 320 anos, e durante todo esse período, Deus levantou 14 juízes para governarem sobre Israel, sobre as 12 tribos, e Gideão foi o 5º desses juízes. Teve algumas mulheres de Deus, que Deus levantou também. Foram 14 juízes, e nós encontramos então, aqui nesses capítulos 6, 7, 8 de Juízes, a história desse homem de Deus chamado Gideão. Acompanhe comigo capítulo 2, versículo 18. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, eu quero falar sobre o contexto do livro, não é? Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com aquele juiz que era levantado naquela geração e o salvava das mãos dos seus inimigos enquanto o juiz vivia. Diga assim comigo: enquanto o juiz vivia. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados. Recusavam-se a abandonar as suas práticas e o seu caminho obstinado. Então você vai encontrar nos 21 capítulos de Juízes, pelo menos 7 vezes, uma declaração como essa: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. E quando eles faziam o que era mal perante o Senhor, quando eles se afastavam de Deus, então a Bíblia diz que eles acabavam se corrompendo com os povos daquela terra, não é? Adotando os seus próprios deuses, e a Bíblia diz que havia então uma degradação, um afastamento de Deus. Os inimigos vinham, irmãos, e traziam muita opressão sobre Israel, e aí o povo de Deus começava a clamar por causa da opressão. Deus levantava um juiz, e aí o ciclo voltava. Eram ciclos que iniciavam e se repetiam vez após vez durante o governo de todos esses juízes. E nós encontramos no último capítulo, no último versículo de Juízes, capítulo 21, versículo 25, na tradução NVI diz assim: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Naquela época não havia rei em Israel. Repete assim comigo: cada um fazia o que lhe parecia certo. Nós encontramos outras declarações em outras traduções, não é? Na NVT, cada um fazia o que parecia certo aos seus olhos. Na linguagem de hoje, cada um fazia o que bem queria. Isso aqui é um quadro do caos. Quando cada um faz o que quer,
quando cada um tem o seu padrão do que é certo e errado, não é? Quando não existe um padrão estabelecido, quando as pessoas não inclinam o seu coração para um padrão que já existe estabelecido na palavra de Deus, cada um determina o que é certo e errado, cada um determina o que pode e o que não pode. Esse é o quadro do caos, irmãos. Nós estamos vivendo isso na nossa geração, uma geração que não gosta de padrões, uma geração que não quer que limites sejam estabelecidos. É ou não é verdade? Mas o nosso Deus é um Deus de padrões. O nosso Deus é um Deus de ordem. Quem pode dizer amém? Quando você tem uma experiência com Deus, Deus te traz para um lugar onde Ele começa a colocar a tua casa em ordem, as tuas finanças em ordem, o teu casamento em ordem. O nosso Deus é um Deus que ordena as nossas vidas, e Ele coloca as nossas vidas debaixo de um padrão estabelecido na palavra de Deus. Quem aqui quer fazer parte desse povo que está sendo estabelecido conforme um padrão da palavra de Deus? Levanta a sua mão. Irmãos, Deus quer fazer isso entre nós, e nós encontramos aí nessa época, então cada um fazendo o que desejava, não é? E aí a Bíblia diz, irmãos, que os inimigos começaram a se levantar contra o povo de Israel, especialmente os midianitas. Midianitas, eles eram um povo nômade, eles moravam no deserto. Até hoje, se você visitar ali o deserto da Palestina, não é? Ali perto do Egito, você vai encontrar aqueles beduínos que vivem no deserto. Nós estivemos ali mais de uma vez, pelo menos uma vez nós estivemos ali, subimos aquele monte onde Deus entregou as tábuas da lei, em algum lugar ali para Moisés. Nós subimos o monte Sinai e nós encontramos alguns beduínos ao longo do caminho. Eles vivem no deserto. Os midianitas, eles moravam no deserto, eles eram nômades, eles não estavam interessados nas terras de Israel, eles não estavam interessados em dominar e tomar posse das terras. O que eles queriam era a colheita, o que eles queriam era o produto da terra. Então a Bíblia diz que durante 7 anos, tudo aquilo que Israel plantava, tudo aquilo que Israel semeava, eles vinham exatamente na época da colheita e eles saqueavam todas as coisas. Você já imaginou isso, irmãos? Você semear, você plantar, você dar duro no teu trabalho, e quando você vai desfrutar do fruto do teu trabalho, não é? Que Deus quer te abençoar. Quem é que crê que Deus quer abençoar o fruto do seu trabalho? Imagina você semeando, você fazendo o que Deus pede que você faça, levantando cedo, não é? Cumprindo as suas obrigações, e na hora que você vai colher o esforço do teu trabalho, o inimigo vem e rouba a tua colheita, ele rouba aquilo que Deus quer te dar como herança. Agora pense comigo, não é exatamente isso que o inimigo quer fazer comigo, com você? Não é? Ele não quer exatamente roubar o fruto da nossa terra? Sim ou não? Ele não quer assaltar a nossa casa, não é? Desviar os nossos filhos. Ele não quer tocar nessa geração, ele não quer exatamente assolar tudo aquilo que seria a nossa herança, mas Deus está levantando uma geração que entende que existe uma terra, existe uma herança, existe uma terra prometida. Quando o povo de Israel, queridos, entrou na terra prometida, não é? Deus havia prometido a Abraão, quase 500 anos antes, aquela terra representava todas as promessas de Deus. Eu e você temos uma terra prometida para conquistar durante a nossa vida, e essa terra prometida representa tudo aquilo que Deus prometeu para mim e para você. Acabamos de cantar que as promessas de Deus, Jesus diz sim e amém para todas as suas promessas. Mas o diabo quer vir para saquear, para roubar aquilo que Deus quer nos dar como herança. O livro de Apocalipse, capítulo 12, diz que esse ser chamado Satanás, que lá no capítulo 12, João na sua visão, ele enxerga esse Satanás como um acusador, não é? Diz que ele está descendo agora nos últimos dias, ele desce com grande cólera, com grande ira, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Quanto mais a segunda vinda do Senhor se aproxima, mais fúria, mais indignado, com mais raiva ele vem para tentar roubar a tua colheita. Mas ele, amados, eu estou aqui para dizer que ele vai se levantar para ver você prosperar diante do Senhor. Ele vai se levantar para cair diante das tuas vitórias e das tuas conquistas. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, nós encontramos uma declaração do apóstolo Paulo dizendo que nós não podemos ignorar as estratégias de Satanás, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, porque nós não lhe ignoramos os seus desígnios, as suas intenções. Sabe de uma coisa, queridos? O nosso Deus é um Deus que tem uma agenda, mas Satanás também tem uma agenda. O nosso Deus é um Deus organizado, mas o reino das trevas também é organizado. Ele sabe exatamente o que Ele quer, Ele conhece os nossos pontos fracos. A Bíblia diz que
ele prepara situações, tentações, não é como laços, porque ele conhece a nossa estrutura, e é por isso que nós precisamos depender de Deus. Precisamos depender de Deus. A Bíblia diz que a opressão era tão intensa, irmãos, que as famílias na época de Gideão viviam amedrontadas. Eles estavam com tanto medo, irmãos, que a Bíblia diz que muitas famílias abandonaram as suas propriedades, porque eles estavam sendo saqueados ano após ano. Durante 7 anos eles foram saqueados, e a Bíblia diz que muitas famílias abandonaram as suas casas para viver nas montanhas, em algumas cavernas. Imagine isso, pais e mães levando seus filhos com medo daqueles inimigos que estavam ali. O próprio Gideão, quando Deus, por meio daquele anjo, não é? Tem um encontro com Gideão, chamando Gideão para o ministério. Esse anjo vai encontrar Gideão malhando trigo dentro de um lagar. O lagar era uma espécie de um tanque, não é? Onde as uvas eram amassadas para se fazer o suco da uva e o vinho. Então era um tanque pequeno. Normalmente o trigo era malhado num campo aberto, mas como os inimigos estavam ali à espreita, Gideão estava ali escondido, quem sabe com alguns ramos, não é? Malhando o pouquinho que lhe restava, não é? Com medo, não é? Totalmente amedrontado. E nesse cenário, nesse momento, a Bíblia diz em Juízes capítulo 6, versículo 12: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. E Gideão começou a procurar onde é que estava o homem valente. E aí o anjo disse para ele: é você mesmo. Fala para quem está do teu lado: é você mesmo que Deus está chamando. Não, você não entendeu. Dá um chacoalhão nesse homem, nessa mulher. Deus diz: é você, meu irmão, é você, minha irmã, que Deus está chamando para esse momento e para essa hora. Quem recebe, diga amém em nome de Jesus. O anjo diz: o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus enxerga em nós nem aquilo que nós conseguimos enxergar. O nome Gideão significa lenhador, portanto é um nome que remete à sua situação, ao seu estilo de vida. Um homem rude, do campo, um homem simples. E aí, queridos, quando o anjo diz para ele: o Senhor é contigo, homem valente, esse rapaz chamado Gideão não consegue acreditar. Não é possível que Deus está me chamando, não é possível que Deus deseja me usar para alguma coisa maior. E ele começa a dar suas desculpas. A minha tribo é a menor das tribos, Manassés. A minha família é a menor família das famílias da tribo de Manassés. E olha, eu sou o menor da minha família, eu sou o menor da família, a minha família é menor da tribo, a minha tribo é a menor de todas. Como eu sou pequenininho, coitadinho de mim. E o anjo continua dizendo para ele: você será levantado por Deus para fazer uma grande obra na sua geração. O Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, homem valente. Gideão, queridos, ele começa a provar a Deus, porque Gideão tinha ouvido falar do Deus de Israel, não é? As histórias das conquistas, mas ele precisava ter as suas próprias experiências. Diga assim para alguém ao seu lado: você precisa ter as suas próprias experiências com Deus, amém? E ele começa a provar, eu não tenho tempo aqui para falar sobre isso, porque o meu foco é outro, mas ele começa a provar a Deus, e Deus dá muitas provas a ele, irmãos, muito práticas, de que era Deus ali com ele, levantando Gideão para alguma coisa muito grande, muito especial. E Deus consegue convencer Gideão. Gideão começa a experimentar caminhar com Deus. E quando você começa a experimentar caminhar com Deus, Deus começa a colocar diante de você alguns desafios maiores. E aí Deus diz para Gideão: olha, eu quero que você faça algo. Bom, primeiro Gideão edificou um altar ao Senhor, não é? Ele sacrificou naquele altar debaixo de uma grande árvore, e a Bíblia diz que ele deu o nome daquele altar de Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. Diga assim comigo: Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. Deus estava trabalhando no seu coração. Logo em seguida, irmãos, a Bíblia diz que Deus começa a conversar com Gideão, diz para ele: olha, eu quero que você destrua esses altares, esses postes ídolos lá na fazenda do seu pai. Gideão era filho de um fazendeiro, um homem abastado, e o seu pai havia edificado alguns postes ídolos a Deus Aserá, ao Deus Baal. E aí Deus diz para Gideão: hoje nós vamos começar a limpar as terras de Israel, e vai começar na tua casa, vai começar no terreno do teu pai. Ele pede permissão para o seu pai, ele destrói aqueles altares,
Ele começa a limpar a casa. Quem é que quer que Deus limpe a sua casa? Diga amém. Ele começa a limpar a casa, ele edifica o altar, e a Bíblia diz que essa ação de Gideão produz uma reação nas pessoas que viviam ao redor daquela fazenda. Eles estavam acostumados a adorar o Deus Baal, a se curvar perante a deusa Aserá. E aí, meus irmãos, eles dão o nome a Gideão, eles mudam o nome de Gideão, dizendo: daqui em diante, esse rapaz será chamado Jerubaal, aquele que contende com Baal, aquele que resiste a Baal, aquele que se levanta contra os ídolos cananeus. E assim ele se tornou conhecido naquela terra. De um homem desconhecido, agora as pessoas começam a saber quem é. Diz que a sua fama se espalhou, todo mundo ficou sabendo quem era Gideão, e que Deus estava levantando Gideão. Deus tinha um propósito nisso. E aí nós encontramos esse quadro que eu vou ler com vocês, Gideão capítulo 7, versículo 12, os midianitas, agora não apenas eles, mas também os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste, haviam se instalado no vale. E eles eram numerosos, como nuvens de gafanhoto. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Estamos falando sobre dezenas de milhares de soldados que agora estavam vindo contra Israel, meus queridos. Mas agora Gideão era um homem que ele tinha uma certa influência. Todo mundo sabia quem era Gideão, todo mundo conhecia, tinha ouvido falar do homem que tinha destruído aqueles altares, aqueles postes ídolos. E aí Gideão começa a convocar soldados de todas as tribos, aliás, de quase, nem todas, né? Quase todas as tribos foram convocadas. E ele consegue, meus irmãos, demonstrando que ele tinha já uma influência sobre as tribos de Israel, ele consegue separar 32 mil soldados. 32 mil soldados foram convocados. E aí Gideão, meus irmãos, está feliz da vida. Puxa, pelo menos os nossos inimigos, eles estão em número maior, mas com 32 mil dá para fazer um estrago. E quando ele vem diante do Senhor, o que é que Deus disse para ele? Gideão, tem muita gente. Tem muita gente, Gideão. Porque olha, se vocês vencerem com esses 32 mil, vocês vão achar que foi a capacidade de vocês, a força de vocês, que conquistou, que deu vitória. Então, tem que fazer uma limpa, manda os covardes voltar para trás, para casa. E ele faz lá eles dão uma peneirada de 32 mil, cai para 10 mil pessoas. Gideão está feliz, ainda está feliz. Puxa, pelo menos eu tenho 10 mil, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aí Deus disse, Jesus Cristo não estava lá ainda, né? Mas Deus diz assim para ele: Gideão, 10 mil ainda é muita gente. E aí Gideão diz: você tem certeza, Deus? Olha do outro lado, 10 mil é muita gente. Vocês ainda vão dizer, ainda vão pensar que foi a força de vocês que conseguiu essa vitória. Faz mais uma limpa. E eles, teve toda uma estratégia ali que eu não vou entrar nos detalhes, porque não é sobre isso que eu quero falar. E de 10 mil cai para 300. Faz assim comigo, 32 mil, vocês não estão fazendo, vamos lá, todo mundo comigo, vamos lá, 32 mil, 10 mil, 300, vamos lá, de novo, 32 mil, 10 mil, 300, irmãos, 300 é menos de 1% dos 32 mil, teve uma redução de mais de 99%, irmãos. Sabe o que significa isso? Deus não precisa de muita gente para fazer a sua obra. Deus precisa de pessoas que estejam disponíveis. Amém? Deus não precisa de muita gente para realizar o que Ele quer realizar na cidade de Lages, mas quem estiver disposto vai fazer parte desse grande exército. É interessante, Deus não precisa de muita gente, mas Ele nos dá o privilégio de cooperar, de fazer parte com Ele nesse projeto que é o mais maravilhoso da face da terra, que é a igreja do Senhor Jesus. 300 homens. E aí Gideão entra numa crise. E aí começa a pensar: meu Deus, os caras estão lá, eles são milhares e milhares, não dá nem para contar. Diz lá que era como a areia do mar. Era, gente, dezenas de milhares de pessoas, talvez mais de 100 mil, eu não sei quantas pessoas tinha, milhares e milhares. E aí Gideão entra numa crise. Quem não entraria? Quem não entraria? Ele começa a conversar com Deus, abrir o coração dele com Deus. Quem que crê que nosso Deus ouve as nossas orações? Diga amém. Deus ouve quando nós abrimos nossos sentimentos de um jeito sincero. E ele começa a abrir o coração: Senhor, será que vai dar alguma coisa? Eu acho que vai dar ruim esse negócio, não vai dar certo.
E aí Deus diz assim para Gideão: Gideão, faz uma coisa, vem cá, pega um moço aí que trabalha com você, o seu assistente, vai lá. Então, diz que eles estavam, esses milhares e milhares de soldados estavam lá no vale, não é? Gideão está aqui nas montanhas, eles estão olhando lá para aquele vale, com 300 homens, e aí Deus diz assim: olha, vai lá, pega um moço, pega alguém, o seu assistente, e desce as montanhas, e vai lá, na extremidade do arraial deles, e ouça o que eles estão dizendo sobre você, sobre o exército de Israel e sobre o Deus de Israel. E assim Gideão fez. Ele foi lá sorrateiramente com o seu moço, né, aquele rapaz que estava com ele. E quando ele chega ali na extremidade daquele arraial, ele começa a ouvir a história, uma história que um amigo estava contando para o outro. Um soldado disse que eles chegaram, estava de noite, não é? E aquele soldado, ele estava compartilhando, ele tinha acabado de acordar e ele tinha tido um sonho. Não sei se vocês conhecem a história. Ele começa a compartilhar o sonho que ele teve com seu amigo. Olha, eu estou perturbado, eu não sei o que está acontecendo. E ele começa a dizer: olha, eu tive um sonho, eu vi descendo dessas montanhas um grande pão de cevada, e esse pão ele descia, a Bíblia diz que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Esse pão descia pelas montanhas e dizimava todas as nossas tendas. O nosso exército foi totalmente destruído por esse pão de cevada que desceu dessas montanhas. E o outro amigo dele disse: certamente o Deus de Israel, o Deus de Gideão, está concedendo uma grande vitória aos exércitos de Israel. E aí, isso era tudo que Gideão desejava ouvir, meus irmãos. A fé veio no seu coração. Deus usa situações, Deus usa às vezes, queridos, pessoas que estão até fora da igreja, não é? Em situações, eles nem conhecem o Senhor, e Deus usa situações, acontecimentos para despertar o nosso coração, sim ou não? Para levantar a nossa fé. Certa ocasião, Deus usou uma mula para falar com um profeta, e agora Deus estava usando uma mula. Deus estava usando um soldado do exército inimigo para dizer: ei Gideão, Deus já te deu a vitória. Gideão retorna, meus irmãos, lá para cima, e ele faz algo. Leia comigo aqui, acompanhe comigo, Juízes capítulo 7. Ele retorna, cheio de fé. Ele vem com aqueles 300 soldados, sobe aquela colina, e ele separa aqueles 300 soldados em 3 companhias de 100 soldados, 100 soldados e 100 soldados. Ele coloca um líder sobre um dos 100 desse grupo, um outro líder, e ele está liderando ali um grupo de 100 homens. Juízes 7, 19 e 20, Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite, assim que foram trocadas as sentinelas. Então, presta atenção, irmãos, que eles tocaram as suas trombetas e quebraram os seus jarros que tinham nas mãos. Versículo 20, as 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, e gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. 3 companhias. E aqui, meus irmãos, cada uma dessas companhias com 100 soldados cada um desses soldados tinha na sua mão direita. Levanta a sua mão direita, diga assim: eu tenho uma trombeta na minha mão direita. Amém? Na sua mão esquerda tinha um vaso, diga assim: eu tenho um vaso nas minhas mãos. E esse vaso tinha uma tocha acesa dentro desses vasos. Eu estava esses dias, há poucas semanas atrás, lendo. Nós estamos tendo tempo devocional, estudando personagens da palavra. Quando eu li esse trecho, irmãos queridos, Deus falou algo ao meu coração, porque eu acredito que nada na palavra de Deus está ali escrito por acaso. Cada um desses elementos tem uma simbologia profética para nós. Por exemplo, as trombetas, nós encontramos a figura das trombetas no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Por exemplo, no Antigo Testamento, aliás, as trombetas eram normalmente feitas com chifres de carneiros. Quem já viu um chofar aí, não é? Normalmente é chamado de chofar, não é? Eram chifres maiores ou menores, e cada medida, cada tamanho emitia um som diferente. Então, aqueles chifres que eram as trombetas que Israel usava lá no Antigo Testamento, por exemplo, quando o povo era convocado para ouvir a lei de Deus, quando Moisés, por exemplo, queria ler a lei,
para todo o povo de Israel era um tipo de toque. Quando eles ouviam aquele tipo de toque, aquele tipo de som, todo mundo sabia, todas as tribos sabiam que o povo estava sendo convocado para ouvir a palavra de Deus. Existe um toque hoje de trombeta convocando o povo de Deus para ouvir e para amar a palavra de Deus. Quando eles estavam, irmãos, diante da coroação de um novo rei, quando um novo rei subia ao trono, era um outro tipo de toque. Nem todas as pessoas conseguiam vir para participar daquela cerimônia. Então, essas trombetas eram tocadas, emitindo exatamente o mesmo som. Então, todo mundo sabia que naquele exato momento, um novo rei estava subindo no trono. Quando eles estavam em tempos em que havia algum perigo iminente, por exemplo, lá em Jerusalém, naquelas muralhas, tinham as torres de vigia. Naquelas torres, alguns soldados ficavam ali com trombetas, e quando os inimigos se aproximavam, eles tocavam as trombetas, avisando o pessoal que estava dentro ali das muralhas da cidade, que os inimigos estavam se aproximando. Havia um toque exatamente, uma tonalidade, um tipo de toque, e todo mundo sabia, todo mundo conhecia. Quando eles estavam em guerra, havia um toque para avançar, havia um toque para recolher, havia um toque para lançar suas lanças, haviam toques específicos para cada ação do exército de Israel. E nesses dias, a trombeta está tocando diante da igreja do Senhor Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você: o seu pastor tem uma trombeta nas suas mãos, e ele tem tocado um som nesse lugar. Existe um som profético que Deus tem feito soar neste lugar. Talvez nem todos vocês entendam tudo o que está acontecendo, nem o que vai acontecer, mas existe um som profético nessa casa, que Deus está emitindo, porque alguma coisa muito grande está para acontecer. Lembra lá de Jericó? As muralhas de Jericó diz que o povo de Israel rodeou 7 vezes, aliás, 7 dias, cada dia uma volta, no último dia 7 voltas, e o que aconteceu no último dia? Depois da 7ª volta, 7 sacerdotes que estavam à frente da Arca da Aliança, que representa a presença de Deus, cada um deles tinha uma trombeta nas suas mãos. E meus irmãos, nada aconteceu antes que as trombetas fossem tocadas. A trombeta representa alguma coisa, o toque da trombeta representa sempre, é um som profético que representa alguma coisa nova que Deus vai fazer. E quando aqueles sacerdotes tocaram as trombetas, o povo começou a clamar, e as muralhas caíram por terra, mas a trombeta foi tocada primeiro. No Novo Testamento nós encontramos, no livro de Apocalipse, 7 anjos tocando 7 trombetas, um som profético anunciando a vinda do Senhor Jesus. Nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 15, presta atenção, Paulo falando sobre como será a segunda vinda de Jesus. É linda essa passagem. O que é que Paulo diz? Deus vai dar uma palavra de comando, porque o tempo pertence a Deus, só Deus sabe o dia e a hora. Deus vai dar uma palavra de comando, e após a palavra de comando de Deus, a Bíblia diz que o arcanjo vai tocar a última trombeta. E depois do toque da última trombeta, quem aqui vai ouvir esse toque? Levanta a sua mão e diga: eu vou ouvir esse toque. Quando a última trombeta for tocada, irmãos, a Bíblia diz que Jesus virá nas nuvens com poder e glória, com todos os anjos, para encontrar, a igreja será arrebatada para encontrar o Senhor nos ares, e para estabelecer o reino de Deus nessa terra. Mas tudo começa com o toque da trombeta. E Paulo vai nos dizer no capítulo 14, da sua primeira carta, versículo 8, se a trombeta não emitir um som claro, um som certo, quem se preparará para a batalha? Irmãos, espiritualmente falando, eu creio que Deus tem colocado uma trombeta nas mãos de cada um de vocês. E deixa eu dizer uma coisa, é hora de você levantar a sua trombeta e começar a tocar. É hora de você marcar o seu terreno. É hora de você dizer para Satanás: nesse terreno você não vai entrar, porque esse terreno pertence ao Senhor Jesus Cristo. Você não vai tocar na minha herança, você não vai tocar naquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Isso aqui pertence ao Senhor Jesus. Sabe que nós temos feito algo lá em casa, é uma cultura que nós desenvolvemos, e a Mônica ajudou muito, porque a Mônica é uma mulher de oração. Nós às vezes estamos conversando sobre coisas triviais, de repente a gente ouve uma notícia de alguém, um telefonema, não é? A gente fica sabendo de alguma coisa, e nós nos acostumamos a fazer, sabe o que? Parar tudo que nós estamos fazendo e tocar a trombeta, dizendo: não, Deus é que vai dar a última palavra. Essa sentença, essa declaração, esse diagnóstico, quem vai dar a última palavra é o nosso Deus. Me lembro de uma ocasião que a nossa filha, a Ana Ruth,
que agora está casado, nossos 3 filhos casados. A Ana acabou de nos dar 2 netinhas gêmeas. Aliás, nós temos 7 netos, e tem mais uma chegando daqui a pouquinho, mês de abril está chegando mais uma, não é? Então está sendo uma delícia, né? Uma benção quando eles chegam. Toda terça-feira, irmãos, pensa numa alegria quando eles chegam em casa, e pensa numa festa que a gente faz quando eles vão embora. E pensa numa bagunça que a gente tem que limpar depois, não é? Mas nós temos nos acostumado, queridos. A Ana Ruth, quando era pequenininha, eu vou resumir a história, ela começou a ter uma situação de convulsão, não é? Algo muito sério que aconteceu, e a gente estava ali muito preocupado. Nós fomos procurar um médico, ela fez alguns exames, e esse médico disse assim: olha, ela vai ter que tomar esse remédio para o resto da vida, ela tem um problema neurológico. E aí nós até começamos a administrar o remédio ali na sala daquela médica, né? Não é? E médico, não é? E nós, mas quando esse médico estava dizendo que, dando uma sentença no meu coração e no coração dela, nós estávamos dizendo: Senhor, se o Senhor vai permitir isso acontecer, nós vamos passar por esse deserto, mas nós cremos que Tu podes curar a nossa filha, nós cremos no poder da ressurreição, nós cremos que Tu és Jeová Rafá. Nós saímos daquele consultório, nós entramos numa aliança, nós tocamos a trombeta, e nós dissemos que o nosso Deus poderia fazer um milagre naquela situação. Saímos dali, fomos para a casa dos meus pais, eles ungiram a Ana da cabeça aos pés, e a Ana foi curada pelo poder de Deus. Nunca mais ela fez uso daquele remédio, irmãos, nunca mais teve qualquer convulsão. E nós temos experimentado muitas situações em que nós tocamos a trombeta. Quantas vezes nós estamos passivos diante de uma situação, o inimigo vem e ele começa a entrar no território que não é dele. Tem que ter um homem de Deus, uma mulher de Deus para dizer: aqui você não vai entrar, porque esse território pertence ao Senhor Jesus. Aleluia. Fala para quem está pertinho de você: toca a sua trombeta, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Acompanhe comigo o que aconteceu quando eles tocaram as 300 trombetas. Quando, capítulo 7, versículo 22, quando as 300 trombetas, pensa comigo, irmãos, 300 trombetas tocando, está tudo escuro, eles estão lá no vale, lá dormindo, e era meia-noite, não era a troca da sentinela. De repente, lá nas montanhas, tudo escuro, porque aquelas tochas estavam escondidas dentro daqueles vasos. De repente, 300 trombetas começam a tocar. E quando eu fico imaginando assim, Mateus, como eram 300 tocando, não é? Alguns talvez tinham um fôlego maior, outros um fôlego menor. Quando um parava, o outro tocava. Quando tocava, o outro parava. E era um som ensurdecedor que começou a descer naquele vale. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Mas veja o que aconteceu aqui, queridos. Juízes capítulo 7, versículo 22. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez, louvado seja o nome do Senhor, que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas próprias espadas. Confusão no arraial do inimigo, e a vitória começou a acontecer, mas não tinha acabado ainda. Não eram apenas trombetas, eram também 300 vasos. Cada um dos 300 soldados carregavam na sua mão esquerda um vaso com uma tocha dentro. Eu não sei como é que era esse vaso, talvez ele devia ter alguma alça para eles segurarem. Também não sei como eles quebraram, mas diz que eles quebraram aqueles vasos. E quando eles quebraram aqueles vasos, as tochas, a luz das tochas, meus irmãos, começaram a aparecer. A luz das tochas começou a aparecer. Diga assim comigo: o vaso precisa ser quebrado para que a luz apareça. Se o vaso não for quebrado, a luz não vai aparecer. Na Bíblia, irmãos, nós somos comparados, não é? na figura dos vasos. Eu e você somos comparados com um vaso. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7: nós porém temos este tesouro maravilhoso, que é a glória de Deus, a luz do Senhor, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém. Era uma figura, o vaso, muito comum naquela época. Muito comum naquela época. Um vaso era uma coisa muito barata, não é? E aqui Paulo está mostrando para mim e para você, meus queridos, que o vaso não é o mais importante. O mais importante é o que tem dentro do vaso. Você carrega um tesouro dentro desse vaso que é você. Diga amém se você crê em nome de Jesus. Fala para alguém ao seu lado: você tem um tesouro valiosíssimo aí dentro do seu coração. Amém? Agora diga assim para ele: mas se você não se quebrantar, a luz não vai aparecer.
Diga assim para ele, para ela: quebranta esse vaso. E a luz vai começar a aparecer. Quanto mais quebrantamento, mais a luz aparece. Quanto mais nós diminuímos, mais Deus aparece. João Batista disse que eu diminua e que ele cresça. Eu sei quem eu sou e eu sei quem Deus é. Paulo estava dizendo aqui nessa passagem que não é o instrumento o mais importante, mas é o conteúdo. Não é o obreiro, mas a obra. Não é o pregador, mas é a pregação. Não é o vaso, mas é o tesouro que está dentro do vaso. Sabe, queridos, quando você começa a entender algo tão simples, não é? Porque, deixa eu dizer uma coisa a você: se tem algo que Deus não tolera, é um espírito altivo, queridos. Se tem algo que a presença de Deus não tolera, é um coração arrogante. E tem apenas duas maneiras de nós experimentarmos o quebrantamento: ou nós vamos para este lugar de maneira espontânea, ou então Deus vai nos levar para este lugar. E aí vai ser mais difícil. O que estava acontecendo com Israel, Deus estava usando aqueles inimigos para quebrantar o seu coração. Eu não quero ser tratado pelos meus inimigos, eu quero ser tratado por Deus dentro da casa de Deus. Tem gente que se afasta, que foge, e aí vai ser tratado no mundo por pessoas que não amam Ele. Eu quero ser tratado por Deus e pelos pais e mães espirituais que Deus tem levantado na sua casa. Salmo 51, versículo 17: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, Deus não o desprezará. Quem pode dizer amém? Amém. Diga assim comigo: trombetas, vasos e tochas. Nos tempos da Bíblia, eles carregavam lâmpadas pequenas, não é? Eram muito usadas essas lâmpadas para iluminar, para uma iluminação assim muito próxima. Mas quando se você quisesse ter uma iluminação mais forte, então você tinha que usar uma tocha. É o que eles tinham ali nas suas mãos. Quando aqueles vasos foram quebrados, imagine você, 300 trombetas tocando, de repente aquele clarão aparece. Aparece lá nas montanhas aquele clarão. E aí a Bíblia diz que houve pânico. Juízes capítulo 7, versículo 21. Cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento, e todos os midianitas fugiram, correndo e gritando. Todos eles então se dispersaram, porque a luz começou a brilhar. Quando a luz na tua vida começar a brilhar, os teus inimigos terão que se retirar e Deus será glorificado. Eu quero ler um último versículo com você, Isaías capítulo 60, versículos 1 e 2. Isaías 60, versículos 1 e 2. Vou ler na minha tradução aqui, não é? Dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Deixa eu ler na versão aqui: levante-se e refulja. Aliás, você quer ficar em pé comigo? Vamos ficar em pé, vamos declarar nessa noite. Os músicos podem vir, eu quero me sentir pressionado para terminar a mensagem. Então, por favor, venham aqui, porque eu tenho que sair daqui a pouquinho, não é? Eu gostaria que nós declarássemos esse versículo uns aos outros nessa noite. Se você puder tocar em alguém, se você puder abraçar, dar a mão, diga assim, vamos dizer uns aos outros, vamos lá: levante-se juntos, vamos lá: levante-se e refulja, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Versículo 2, vamos lá, versículo 2: olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Preste atenção no que aconteceu, irmãos. Quando eles tocaram as trombetas, quebraram os vasos, a luz apareceu, eles declararam: a espada pelo Senhor e por Gideão. Todo mundo gritou: a espada pelo Senhor e por Gideão. Meus irmãos, que espada? Eles não tinham espadas, eles tinham trombetas, vasos e uma tocha. Que espada, irmãos? A espada do Deus de Israel. Quando eles usaram as armas corretas, as nossas armas não são naturais, diz lá em 2 Coríntios capítulo 10, as nossas armas são poderosas, são espirituais e são poderosas em Deus para destruir fortalezas.
Louvado seja o nome do Senhor. A espada do Senhor passou pelo arraial do inimigo e houve grande vitória naquele dia. Põe para mim, eu não sei se vocês conseguiram colocar o último slide. Dá para colocar para mim um resumo? Não é? Eu não sei se eles têm aí. Se eu pudesse resumir para vocês assim essa mensagem, acho que vocês não colocaram, não é? Então eu queria que você repetisse em 3 frases. Diga assim comigo bem forte. Levanta uma das suas mãos. Diga assim comigo: a trombeta precisa ser tocada. Vamos lá, bem forte. Vamos lá. A trombeta precisa ser tocada. Eu vou falar, vocês repetem. A trombeta precisa ser tocada. O vaso precisa ser quebrado. A chama precisa estar acesa. Vamos lá de novo. A trombeta precisa ser tocada. O vaso precisa ser quebrado. E a chama precisa estar acesa. Que seja assim na sua vida em nome do Senhor Jesus. Que seja assim na sua vida, na sua casa, em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Eu quero orar com você nessa noite.